Quero falar com você sobre a aliança que Deus fez com cada um de nós. Uma aliança eterna. E para falar desta aliança eterna, quero entrar em alguns detalhes sobre alguns princípios que Deus estabeleceu também eternamente. Um desses princípios é justamente o princípio da visualização. É a capacidade que nós temos, e podemos usá-la ou não, de visualizarmos pela fé aquilo que Deus nos prometeu. Uma aliança eterna, por si só, já se autoexplica, ela não terá um fim, mas ela é eternamente válida. É a aliança que Deus fez conosco em Jesus Cristo. Mas ele já anunciava esta aliança a partir do momento que ele chama Abraão. Abraão, ele antes de receber esse nome se chamava Abrão. E Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, pois disse: farei de ti o pai de uma multidão de nações, e farei crescer a tua descendência infinitamente, e farei nascer de ti nações, e reis sairão de ti. Eu estabelecerei minha aliança entre mim e ti, e teus descendentes para sempre. Uma aliança eterna, para que eu seja teu Deus e o Deus de teus descendentes. Dê um amém a esta palavra. Sim, Senhor, eu quero ter esta palavra na vida, porque você também, meu irmão, minha irmã, é um descendente de Abraão pela fé. Ele é o nosso pai na fé, se cumprindo esta promessa de Deus para ele. Falei de ti, pai de uma multidão de nações. Nós somos descendentes de Abraão pela fé. Nossos filhos e filhas são descendentes de Abraão, e nossas gerações futuras, pela fé e pela graça de Deus, são descendentes, serão aqueles que tomarão posse da graça de Deus no momento em que estiverem ou que já estão aqui vivendo. Pois a promessa de Deus é de uma aliança eterna. E o princípio da visualização foi justamente aquilo que Abraão vivenciou e que possibilitou Abraão ver o cumprimento da promessa. Quando Abraão recebeu a promessa de Deus, ele tinha 75 anos. Sara tinha em torno de 65 anos. E passaram-se alguns anos, e a promessa de Deus consistia em que Abraão teria um filho, e porque teria este filho, então a sua descendência, seria numerosa, e ele então tomaria posse da terra que Deus estava prometendo, não somente para ele, mas também para os seus descendentes. Deus afirmou isso claramente para Abraão: darei a terra em que vives como estrangeiro, todo o país de Canaã como propriedade para sempre, a ti e seus descendentes. Eu serei o Deus dos seus descendentes. E disse a Abraão: a ti te peço, te digo, guarda a minha aliança, tu e a tua descendência também para sempre. A palavra de Deus diz, na carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 4, que Abraão não se deixou abalar pela desconfiança, mas se fortaleceu na fé, dando glória a Deus, convencido de que Deus podia chamar à existência aquilo que não existe. Esse é o poder que há na palavra de Deus. Desde o princípio, Deus tem o poder na sua palavra de chamar à existência aquilo que não existe. E quando ele chama, passa a existir. Assim foi na criação. Deus disse: faça-se a luz, e a luz se fez. Talvez você esteja necessitando de algo muito específico, e Deus pode, mesmo que não exista,
nesta terra isso que você necessita, chamar à existência e glorificar o seu nome com a sua ação em sua vida. Tome posse dessa graça. Abraão, passaram-se alguns anos depois da promessa de Deus, e como toda pessoa, quando se tarda a cumprir na nossa vida, na vida de alguém, uma promessa, é natural que venham pensamentos, mas será? Como será? Esses pensamentos muitas vezes são tentações para tentar nos desanimar, mas a palavra diz que Abraão não se deixou abalar pela desconfiança, mas que ele se fortaleceu na fé, dando glória a Deus. Vamos ver, vamos tentar entrar nesse mistério, vamos entender o que Abraão vivenciou naqueles anos que antecederam o nascimento de Isaac, então, que antecederam o cumprimento da promessa de Deus de forma concreta ali, o descendente do qual seria então dado a Abraão novos descendentes e um povo numeroso, inclusive reis, conforme a palavra de Deus disse, sairão do meio do teu povo. Bom, como disse, o nome de Abrão foi mudado para Abraão. Abraão significa pai de uma multidão de nações. Então, Deus muda o nome de Abrão para Abraão, pai de uma multidão de nações. Mas não foi somente o nome de Abrão que Deus mudou. Mudou também o nome de Sarai. E mudou o nome de Sarai para Sara, que significa princesa de um povo numeroso. É a princesa de um povo e o pai de um povo, que ali naquele momento é constituído por Deus. Mas Abraão não via isso. Abraão olhava a sua idade, 75 anos, olhava para Sara, sua mulher, 65 anos, e foram passando o tempo. Passaram-se mais de 10 anos, então Abraão com 85 anos e Sara com 75 anos, até que chega o dia em que Deus diz para Abraão: Abraão, fiz uma aliança contigo e quero renovar essa aliança, e por isso eu te peço, olhe as estrelas do céu e conte as estrelas do céu, se você for capaz. Naquele momento, Abraão olha para as estrelas e vê uma estrela perto, outra longe. Dizem que humanamente se consegue contar até 6.000 estrelas no céu, num lugar onde a iluminação de uma grande metrópole não ofusque pela luz o brilho das estrelas. Era o contexto onde Abraão vivia ali, numa região desértica, longe de grande centro, naquele contexto sem iluminação artificial que pudesse ofuscar o brilho das estrelas no céu. Então aqui está o segundo momento. No primeiro momento, Abraão tem o seu nome mudado para Abrão. E agora, esse momento onde ele é convidado a enxergar nas estrelas a sua descendência. Uma metáfora, uma comparação. É certo que quando Deus mudou o nome de Abraão, pela fé, então, Abraão começou a tomar posse desta graça. Também Sara começa a tomar posse desta promessa. Um belo dia, Sara termina de preparar o almoço, sai para fora e chama: Abraão, o almoço já está na mesa. E quando aqueles que moravam próximo, os servos, os parentes de Abraão, ouvem aquela chamada de Sara para o almoço, chamando Abrão de Abraão, pai de uma multidão de nações, aquele povo deve ter pensado assim: Sara está enlouquecendo. É estéril, não tem filhos, está chamando seu esposo, já idoso, com 80 e poucos anos, de pai de uma multidão de nações. Que pena essa mulher tão boa ter enlouquecido assim. Mas o espanto ainda é maior quando escutam Abraão dizendo: Sara, meu amor, minha querida, já estou indo para almoçar. Então pensam o povo: Abraão também enlouqueceu.
Como pode chamar ele Sarai, que é uma mulher estéril de uma princesa de um povo? Como ela pode ser a mãe de um povo se ela não tem filhos? Mas pela fé, Abraão e Sara iam profetizando aquilo que Deus esperava deles. Você é pai de uma multidão de nações. Você é mãe e é princesa de uma multidão de nações, de um povo numeroso. E assim, ano após ano, pela fé, sem enxergar. A fé é definida assim na Epístola de São Paulo aos Hebreus. É a garantia dos bens que se esperam, é a certeza das realidades que não se vê. Então, quem tem fé tem a certeza, mesmo quando não vê. Mas quem tem fé tem a garantia de receber os bens que se espera. Ou seja, algo concreto, algo palpável, algo que se pode nomear. E o que Abraão esperava? Esperava ser pai de uma multidão de nações. E o que Sara esperava? Ser a princesa de um povo. Mas não apenas esperavam, eles já se viam assim, já se chamavam assim. Por isso, devemos ter atenção com as palavras, como nos dirigimos às pessoas, como pensamos de nós mesmos, aquilo que dizemos de nós e dizemos das pessoas. Pois, conforme nos vemos, assim seremos ou nos tornaremos. Então, passa-se o tempo, Abraão demonstra que ele acreditou, que ele acredita. Mas a batalha continua. A promessa não se cumpre rapidamente, porque a promessa de Deus passa pelo teste do tempo. Então, Deus, nesse segundo momento, reforça essa fé para Abraão. Abraão, agora olha para as estrelas. Conte-as se você for capaz. Assim será a tua posteridade para sempre. Eu renovo minha aliança contigo. E Abraão, então, começa não só a chamar Sara e não somente ser chamado Abraão, mas ele começa a ver aquilo que ele proclamou por tantas vezes. A minha mulher, a minha esposa amada, é uma princesa de um povo abençoado. E Sara, que chamando o seu esposo Abraão, pai de uma multidão de nações, quantas noites passou ali com Abraão, olhando para as estrelas, e Abraão dizia: Sara, Deus nos prometeu, nossa descendência será assim numerosa. E falavam disso, e acreditavam, e confessavam isso publicamente, sem medo, sem vergonha de serem ridicularizados, porque certamente riam deles, riam de Sara, debochavam. Estão velhos, idosos, como terão filhos? Mas Abraão dizia: não sei, eu só sei que Deus nos prometeu e ele vai cumprir. E ele começou vendo as estrelas e via, e começou a comparar e imaginar a sua posteridade, ver. É preciso então que você acredite na promessa de Deus na sua vida, e não somente acredite, é preciso que você agora comece a ver. Veja aquilo que Deus te prometeu já como uma realidade. E se necessário for, Deus usará, como usou com Abraão, uma metáfora das estrelas, para que você exercite a sua capacidade de visualizar. Porque a palavra de Deus, no livro do profeta Joel, diz: os anciãos terão sonhos e os jovens terão visões. É normal que o ancião tenha visão e os jovens são sonhadores. Mas ali Deus inverte justamente dizendo: eu enviarei o meu espírito sobre toda a carne. Nenhuma pessoa ficará sem ter direito de receber esta graça. E os anciãos terão sonhos e os jovens terão visões. Se você ver, se você visualizar, se você acreditar, visualize este povo, visualize esta promessa, visualize este novo que Deus te prometeu. Visualize sua família, visualize seus filhos transformados, visualize seu esposo, a sua esposa. Peça para Deus em oração: eu quero ver, eu verei. Confesse isso. Tome posse da graça. Visualize sua vida liberta de toda a opressão. Visualize tudo transformado. Pai, em nome de Jesus, abra os olhos
desta pessoa pela qual o Senhor me pede de orar hoje, para que ela veja, como Abraão viu as estrelas do céu e acreditou. Porque pela visualização, assim como você vê, assim será. Se você ainda não vê, vai orando, vai pedindo a Deus. Eu quero ver, Senhor. Eu confesso. Vai confessando. Então é confessar com os lábios e crer no coração a condição para a salvação. É assim que a palavra define. Pois aquele que crer em seu coração e confessar com os lábios será salvo. Por isso tome posse deste momento, desta graça na sua vida. Por isso Deus te dê agora a certeza e que Ele cumprirá toda a promessa que há na sua vida. Por isso, Pai, em nome de Jesus, eu peço que tudo aquilo que é a sua promessa na vida desta pessoa, ela possa conseguir visualizar. É só isso, Pai, que eu peço. Porque se ela ver, se ela olhar, se ela não olhar com pensamentos de medo, pensamentos negativos, mas se ela olhar com esperança, se ela ter esperança, se ela acreditar na tua promessa, na tua palavra e visualizar isso que o Senhor prometeu, aquilo que ela tem pedido em oração, eu sei, Pai, que assim será. Porque o Senhor estabeleceu esse princípio da visualização. Por isso que ela não mais veja o seu filho, a sua filha, desta forma como ela se habituou a ver, como alguém que não tem mais solução, mas que ela passe a ver agora, com os olhos da fé, um homem e uma mulher transformados. Que ela não veja mais, Senhor, o seu esposo, a sua esposa, como alguém que não tem jeito, mas que ela possa ver e confessar pela fé. Um homem novo, uma mulher nova, é meu esposo, é minha esposa. Que ela possa ver pela fé a sua família transformada, os seus dons renovados. Que ela possa ver pela fé a sua profissão sendo exercida. Que ela possa ver pela fé os seus negócios sendo concretizados, os seus projetos realizados. Que ela possa ver. Que ela não seja enganada mais pelo inimigo que lhe mostrava só fracasso e ela acreditava. Mas que a partir de hoje, Pai, em nome de Jesus, ela possa ver, ela perdoando as pessoas que feriram ela, perdoando, dando libertação agora ao coração desta pessoa, Pai. Em nome de Jesus eu peço que ela visualize, que ela veja e que ela confesse com os seus lábios toda a bênção na sua vida, todas as bênçãos, que ela veja as pessoas com que ela tem dificuldade de relacionamento sendo perdoadas por Ti, ó Pai, e ela também perdoando. Que ela veja a sua saúde revigorada, transformada, ao invés de se ver sempre triste, acabrunhada, doente, que ela possa ver agora ela mesma, cheia de vigor, cheia de vida, que ela possa confessar isso e que assim, pela fé, ela chegue a alcançar esta Tua promessa. Porque o Senhor levou sobre si as nossas enfermidades e o castigo que havia de nos trazer a paz caiu sobre Ti, Senhor. Que ela possa ver o perdão acontecendo na vida dela. Que ela possa ver ela perdoando a todas as pessoas que a feriram, que a machucaram. Que ela possa se ver feliz no seu relacionamento. Que ela possa se ver livre de todo mal, de todo vício, de todo pecado. E glorificar a Ti, Senhor. Ensina-nos como ensinaste a Abraão, a esperar e a ter paciência em esperar em Ti e a ver pela fé o cumprimento da Tua promessa. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, a livrai-nos do mal. Amém. Dá o seu amém a esta palavra. Diga, eu quero ter, Senhor, esta palavra na vida. Eu quero viver esta aliança eterna que o Senhor fez comigo. Qual foi essa aliança, meu irmão, minha irmã? O meu amor é para sempre. O amor de Deus é para sempre na sua vida. Por isso, nada que você faça, nada que você viva vai mudar essa realidade. O amor de Deus está na nossa vida. Foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. E é uma aliança eterna. Deus Pai, em nome de Jesus, ordena agora, pelo Teu poder,
Que todo mal, todo espírito de desconfiança, toda cegueira espiritual saia imediatamente da vida desta pessoa. Todo mal que tinha impedido ela de enxergar pela fé o cumprimento da tua promessa. Tira toda a negativação do coração dela. Tira todo o espírito que oprime a vida desta pessoa. Tira toda vida de fracasso do coração dela. Que ela enxergava somente isso. Não conseguia se ver bem-sucedida em algumas áreas na sua vida, outras pessoas em todas as áreas da sua vida só se via fracassado, mas agora estão compreendendo pelo teu poder que elas podem e devem se ver vitoriosas, porque o Senhor fez uma aliança eterna conosco. O Senhor se fez maldição no nosso lugar. O Senhor aceitou morrer no lugar de cada um de nós para que tenhamos vida. O Senhor veio e disse para que tenham vida eterna. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus, ordena agora que todo este mal se proste aos pés da cruz do teu Filho, Jesus, e que se prostrando agora, sejam acorrentados por São Miguel, São Rafael, São Gabriel, e são pisados pelos calcanhares da Virgem Maria, a nossa mãe aqui presente, no coração da qual eu refugio esta pessoa e creio que já não tem mais nenhum poder para causar mal em sua vida. Proíbe, ó Pai, em nome de Jesus, que volte a prejudicá-la. Amém. Creia nisso, meu irmão. Por suas feridas fomos curados. Visualize isso. Olhe com os olhos da fé. Você saudável, cheio de vida, de realização, sem opressões, sem vícios. Sua família transformada, restaurada, renovada. Seus filhos curados e libertos. Seu trabalho, seu empreendimento, seus projetos, sua empresa. Sim, protegidos e abençoados pela graça de Deus. E nenhum mal poderá te atingir. Tome posse dessa graça e pela fé, espere, esperando contra toda esperança, como fez Abraão. Toda esperança humana acabou, olhe e espere em Deus. Veja, e seus olhos verão o cumprimento pela fé daquilo que Deus te prometeu. E o que Ele te promete é vida plena, vida em abundância. Não apenas no paraíso, mas já aqui, neste mundo, o Senhor te chama a viver na plenitude de filhos e filhas de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e amado. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. Señor.